Vamos dar sequência ao estudo do átomo do carbono. Vimos na aula anterior que o átomo de carbono ele apresenta uma grande capacidade de ligar-se entre si e com outros átomos, que são os heteroátomos. E com isso, ele forma estruturas com sequências estáveis, que são denominadas cadeias carbônicas. Mas como nós não podemos ver essas moléculas, essas cadeias, como que elas podem ser representadas? Ou como elas são representadas? É isso que nós iremos ver na aula de hoje. Fazendo uma revisão sobre o que nós vimos na aula anterior, sobre as características e propriedades físico-químicas do carbono, nós vimos que o carbono contém um símbolo C, ele é um não metal. Na tabela periódica, ele está no segundo período do grupo 14, e a sua massa atômica é 12 unidades atômicas, o seu número atômico é 6, ou seja, no seu núcleo ele contém 6 prótons, seu ponto de fusão é 3.550 graus Celsius, o ponto de ebulição 4.289 graus Celsius. As formas alotrópicas encontradas naturais é o diamante e o grafite, e a forma alotrópica artificial é o fullereno. E a sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2 e 2p2. Esta configuração ela representa a forma com que os elétrons estão distribuídos em volta do núcleo do átomo de carbono. Ou seja, no segundo período, ou na segunda camada, que é a camada 2, nós temos o subnível S, que contém 2 elétrons, e o subnível P, que contém 2 elétrons. Então, nessa última camada, que é a camada 2, somando-se os 2 elétrons de cada subnível, nós temos 4 elétrons. Então, na camada de valência, contém 4 elétrons. Vimos que o átomo de carbono contém 4 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Então, ele precisa fazer mais 4 ligações para atingir a regra do octeto, que é conter 8 elétrons na camada de valência, e para ele ficar estável. Então, vamos ver agora de que formas ele pode fazer essas ligações. Nós sabemos que o carbono é muito versátil. Então, primeiro exemplo, ele pode fazer 4 ligações covalentes simples. Vejamos aqui o nosso exemplo, o metano, que contém um carbono ligado a 4 hidrogênio por ligações covalentes simples. O carbono pode também fazer 2 ligações covalentes simples e uma ligação covalente dupla. Vejamos o nosso exemplo do eteno. Nós temos 2 carbonos ligados entre si por uma ligação dupla, com 2 ligações simples em cada carbono com hidrogênio. Então, portanto, ele faz 2 ligações covalentes simples, que está fazendo com os hidrogênios, e uma ligação dupla, que está fazendo entre os átomos de carbono, inteirando assim a sua última camada com 8 elétrons cada carbono. O carbono pode também fazer uma ligação covalente simples e uma ligação covalente tripla. Vejamos o exemplo do etino. Entre os 2 átomos de carbono que estão ligados entre si, eles estão sendo ligados por uma ligação tripla. O carbono da esquerda tem uma ligação simples com o hidrogênio, completando assim as suas 4 ligações, e o carbono da direita também fazendo uma ligação simples com um hidrogênio, completando assim também as suas 4 ligações. Ou seja, o carbono pode fazer uma ligação covalente simples e uma ligação covalente tripla. O carbono pode fazer também 2 ligações covalentes duplas. Vejamos o exemplo do propadieno. Nós temos 3 átomos de carbonos que estão ligados entre si por ligação dupla. Entre o carbono da esquerda e o carbono central, tem uma ligação dupla. Entre o carbono central e o carbono da direita, uma ligação dupla. E os carbonos das extremidades, o da esquerda, ele faz 2 ligações covalentes simples com o hidrogênio para inteirar as suas 4 ligações. Pois, se observarmos esse carbono da esquerda, ele tem 2 ligações com o carbono do meio. Então, falta mais 2 ligações para ele completar 4. Então, ele completa as ligações com o hidrogênio. Assim, também ocorre com o carbono da direita. Ele faz 2 ligações, ou seja, uma ligação dupla com o carbono central e 2 ligações simples
com os hidrogênios para completar as suas 4 ligações. Vamos recordar os principais heteroátomos que fazem ligações com o carbono nas cadeias carbônicas. O hidrogênio ele é monovalente, ele faz apenas uma ligação. O oxigênio ele é bivalente, ele pode fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla. O enxofre também é bivalente, ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. O nitrogênio é trivalente, ele pode fazer 3 ligações simples, uma ligação simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. O fósforo também é trivalente, pode fazer 3 ligações simples, uma ligação simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. E nós temos também os halogênios. Todos os halogênios são monovalentes, que é o flúor, faz uma ligação, o cloro, uma ligação, o bromo, uma ligação, e o iodo, uma ligação. Vamos para o desafio da nossa aula de hoje. Está representado aí a fórmula estrutural do ácido ascórbico, que é a vitamina C, que nós encontramos aí, por exemplo, na laranja, no limão e algumas outras frutas e alguns legumes. Olhando essa estrutura, você consegue identificar os átomos de carbono? Quais são os átomos que fazem parte dessa estrutura? Quantas ligações cada tipo de átomo pode fazer? Então vimos que os átomos de carbono, eles apresentam uma grande capacidade de ligar-se entre si e com outros átomos de elementos químicos, que são os heteroátomos. E a partir do momento que esse carbono faz ligações entre si e com os heteroátomos através de ligações simples, ligações duplas e triplas, ele vai formando estruturas com sequências estáveis, que são denominadas de quê? De cadeias carbônicas. Então, o que é cadeias carbônicas? É o conjunto de átomos de carbono e de heteroátomos que compõem as moléculas orgânicas. Vejamos esses 2 exemplos. Temos aqui o exemplo do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Na estrutura do ácido ascórbico, nós temos o carbono, que está identificado onde tem essas bolas vermelhas, esses círculos vermelhos. Tem também o átomo de oxigênio e também o átomo de hidrogênio. Então, a ligação entre esses átomos de carbono e esses heteroátomos, dentro de um arranjo, né, que está representado aí, forma-se então o ácido ascórbico. A segunda estrutura é a estrutura da gordura saturada ou gordura insaturada. O que diferencia a saturada, que ela só tem ligações simples entre os carbonos, e a insaturada, porque ela contém uma ligação dupla entre carbonos. Observando essas 2 estruturas, nós vemos que o carbono está fazendo ligações com heteroátomos, que é o hidrogênio e também o oxigênio. Então, a cadeia carbônica é a união, ou seja, é o conjunto de átomos de carbono ligados entre si e também com heteroátomos. Como não podemos ver as moléculas, utilizamos diferentes formas para representá-los. E é o que nós iremos ver da agora para frente. As formas moleculares é aquelas fórmulas que dão o número de átomos de cada elemento que se contém na molécula. Vejamos o exemplo aqui da molécula do pentano. A molécula do pentano, ela contém carbono e contém hidrogênio. Bom, então quantos carbonos contém nessa molécula? Contém 1, 2, 3, 4, 5. Então, contém 5 átomos de carbono. E hidrogênio? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E contém 12 átomos de hidrogênio. Ou seja, a fórmula molecular do pentano é C5H12, onde o 5 está dizendo que nós temos 5 átomos de carbono e o 12 está nos dizendo, informando que contém 12 átomos de hidrogênio nesta molécula. As fórmulas estruturais.
As formas estruturais planas, elas representam os átomos e as suas ligações dentro de uma molécula. Isso tudo no plano. Esse tipo de apresentação, ela detalha de como os átomos de uma molécula estão ligados entre si. E na fórmula estrutural, além de fornecer o número de átomos ligados, podemos também observar como eles estão ligados entre si. Vejamos aqui o exemplo do propanol. O propanol, ele contém carbono. Então, quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos. Ele tem também hidrogênio. Vamos ver quantos hidrogênio ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 hidrogênio. E também tem um oxigênio. Vamos observar agora a fórmula estrutural da propanona, que é a acetona, que é um removedor de esmalte, que é do grupo funcional ou dos grupos funcionais da cetona. Então, carbono, ele tem carbono na sua estrutura, então ele tem 1, 2, 3 carbono. 3 carbono. Hidrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênio e contém um oxigênio. Se formos olhar pela fórmula molecular, as duas fórmulas são iguais. Mas o que difere o propanol do propanona é a forma com que esse oxigênio está ligado com o carbono. No propanol, o oxigênio está ligado no carbono que está à direita, fazendo uma dupla ligação com o carbono, e esse carbono faz uma ligação simples e mais uma com outro carbono e uma ligação simples com um hidrogênio. Já na propanona, nós temos que o oxigênio está fazendo ligação dupla com um carbono central, que está no meio de 2 átomos de carbono. Então, a fórmula molecular ela só nos mostra a quantidade de átomos que contém na molécula, de cada elemento. E já na forma estrutural, eu vejo de que forma esses elementos estão ligados, como que é o arranjo dessa molécula. Outra forma de representar as moléculas são através das fórmulas estruturais condensadas. Nesse tipo de fórmula, as ligações químicas entre os átomos elas estão ocultas, ou seja, elas não vão ser representadas. Observemos o exemplo que nos foi dado, que é o penta-1-ol, que é um álcool. Esse penta-1-ol, o álcool, ele está representado pela forma estrutural, tá, condensada, ou seja, nós não observamos as ligações químicas entre o carbono e o hidrogênio, e nem entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas existe ali as ligações químicas. Por exemplo, no CH3, eu tenho 3 hidrogênios fazendo ligação com o carbono. E nós sabemos que o hidrogênio faz apenas uma ligação. Então, se ele faz apenas uma ligação, só faz ligações simples. Então, o hidrogênio faz ligação simples com o carbono. E esse carbono, por sua vez, está fazendo ligação com outro carbono, que está ligado a outro carbono, e esse carbono está ligado ao quê? A 2 hidrogênios. Cada hidrogênio só faz uma ligação, então ele vai fazer uma ligação simples para complementar as 4 ligações do carbono. Se observarmos o OH ele faz 2 ligações. Então ele está fazendo uma ligação simples com o hidrogênio e uma ligação simples com um CH2. Que esse CH2, por sua vez, está fazendo ligações com um carbono e mais 2 hidrogênios. E o hidrogênio nós sabemos que faz só ligações simples, porque ele só faz uma ligação. Então, a fórmula estrutural condensada é aquele tipo de fórmula que só nos apresenta os átomos que contém naquela molécula e não representa as ligações químicas que existem entre esses átomos.
Outra forma de representar uma molécula é por meio das fórmulas estruturais condensadas em linhas. Nessa fórmula, os carbonos eles são representados em formas de linhas em zigue-zague, ou seja, em cada extremidade de uma linha, ou no início de uma linha ou segmento de reta, no início de uma linha eu tenho um carbono, no final dessa linha eu tenho outro carbono, por isso que ela forma em zigue-zague. É um segmento de reta que inicia-se e liga-se a outro segmento de reta. Então, cada ponta do segmento de reta eu tenho um carbono. Então, esse carbono da primeira extremidade aqui, que é o meu carbono da esquerda, vejamos agora na figura 8, é esse carbono que está aqui na extremidade. Então, esse carbono dessa extremidade, ele tem ligado a ele 3 átomos de hidrogênio. Por quê? Porque o carbono faz 4 ligações. Então, se o carbono faz 4 ligações, mesmo que esse hidrogênio não esteja representado aqui nessa estrutura ou nessa fórmula estrutural condensada em linhas, eu sei que ele está fazendo 4 ligações. Então as ligações entre o carbono e o hidrogênio estão ocultas. Mas isso não significa que elas não estão ali, elas estão ali, tá? Porque o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, nessa fórmula estrutural condensada em linhas, então, em cada extremidade eu tenho um carbono. Então, eu tenho um carbono aqui, nessa outra extremidade aqui eu tenho um carbono, nessa outra extremidade eu tenho um carbono, e nessa outra extremidade também eu tenho um carbono. Não esquecendo que cada carbono faz 4 ligações. Então, entre os carbonos em si já faz uma ligação e complementa-se as outras 4 ligações com o hidrogênio. Vejamos aqui a fórmula estrutural em linha do anel aromático do benzeno. O benzeno, na sua fórmula estrutural plana, ele contém 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E ele está fazendo ligações duplas e simples alternadas. Então, é dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Na forma estrutural plana, está nos mostrando as ligações químicas entre os átomos de carbono e, inclusive, entre os hidrogênios. Se observarmos já na forma estrutural em linhas, que é o que mais aparece nos desenhos que nós vemos das estruturas dos compostos orgânicos, nós temos que os carbonos e os hidrogênios estão ocultos, não aparecem. Então, quer dizer o quê? Que na extremidade de cada segmento de reta ou em cada linha, eu tenho um átomo de carbono. E nós temos, além do átomo de carbono, o átomo de hidrogênio. Então, eu tenho o carbono e o hidrogênio, que estão ocultos aqui. Mas, o que nos apresenta aqui? As ligações duplas, que é uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla em simples. Então, esta é uma forma de representar a estrutura do benzeno. Pode ser representado pelos tracinhos ou com um círculo no meio. Por quê? Porque essas ligações duplas que está dentro do anel do benzeno, elas estão em constante movimento. Então, ela vem para essa extremidade aqui, ela vem para essa outra extremidade, ou seja, ela está girando. Então, por isso que pode ser representada com esse círculo no meio do anel do aromático do benzeno. Então, aqui está 3 formas que o benzeno pode ser representado. Então, sabemos que o átomo de carbono ele tem a capacidade de ligar com outros átomos de carbono. Então, ele pode ligar a um átomo de carbono, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, com átomos de carbono. Com isso, ele vai formar a cadeia carbônica. E no estudo das substâncias orgânicas, muitas das vezes há aquela necessidade de se reportar a essa quantidade de átomos de carbono. Para quê? Para explicar as propriedades químicas. Desse modo, nós podemos classificar o átomo de carbono que existe numa cadeia, conforme a quantidade de ligações que eles formam com outros átomos de carbono. Então, vejamos aqui o primeiro exemplo, o carbono primário.
Então, o carbono primário é um carbono ligado a um outro carbono. Vejamos esse exemplo aqui. Nós temos um carbono ligado a outro carbono. Então, carbono primário é carbono ligado a outro carbono. No carbono secundário, nós temos um carbono ligado a dois átomos de carbono. Então, ó, vejamos aqui o exemplo. Onde estão as bolinhas vermelhas? Eu tenho um carbono que está aqui central com dois carbonos nas suas laterais. Ou seja, eu tenho um carbono ligado a dois outros átomos de carbono. Ele está no meio de dois átomos de carbono. O carbono terciário é um átomo de carbono ligado a três átomos de carbono. Ou seja, eu tenho um átomo de carbono aqui, um átomo de carbono aqui e outro átomo de carbono. Então, é um carbono que está entre três átomos de carbono. Por isso que ele é carbono terciário. E o carbono quaternário é um carbono que está entre quatro átomos de carbono. Então, à sua volta tem quatro átomos de carbono. Então, é um átomo de carbono quaternário. Então, assim que são classificados os átomos de carbono dentro de uma cadeia. Em primário, que liga-se a apenas um átomo de carbono. Secundário, que ele está no meio de dois átomos de carbono. Terciário, porque ele está no meio de três átomos de carbono. E quaternário, porque ele está no meio de quatro átomos de carbono. Então, dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver agora um exemplo de uma curiosidade química, dessa química orgânica no nosso cotidiano, onde ela está no sabor, no aroma, na cor do alimento. Então, vamos ver uma aplicação da química orgânica no nosso cotidiano. Então, vamos ver aqui um exemplo da melancia, onde que a química orgânica está nessa melancia. Qual que é a função desses elementos químicos no alimento? A melancia, ela tem o nome científico Citrullus. Ela é uma fruta da família dos Cucurbitaceae. E ela tem como componente principal a água. E essa água, ela contém 90% da sua composição química. Por isso, a melancia, ela tem uma propriedade hidratante, por causa dessa quantidade de água. Além disso, ela possui também, na sua estrutura, açúcar, vitamina A, vitamina C, que é o ácido ascórbico, e vitaminas do complexo B. E, além disso, ela contém sais minerais, como o cálcio, o fósforo e também o ferro. Então, essa é a composição química da melancia. Na composição química da melancia, contém também um aminoácido que é a citrulina. A citrulina, ela tem vários benefícios para a nossa saúde. Dentre os principais benefícios da citrulina está a sua capacidade de reduzir a fadiga muscular, dando mais resistência aos praticantes de atividade física e outros benefícios a mais que a citrulina tem. Há pessoas que desenvolvem uma doença genética chamada citrulinemia. A citrulinemia, ela é definida como uma desordem hereditária autossômica recessiva do ciclo da ureia, que leva ao acúmulo de amônia e outras substâncias tóxicas na corrente sanguínea. Então, a pessoa que desenvolve essa doença, a citrulinemia, ela não pode consumir alimentos que contêm esse aminoácido a citrulina, no caso aqui a melancia, porque a pessoa tem intolerância a este aminoácido. Observando aqui a fórmula estrutural da citrulina, nós vemos que ela é composta de carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, os carbonos estão nas extremidades das segmentos de reta. Então, eu tenho um carbono aqui, um aqui, um aqui,
outra aqui e outra aqui. Então, carbono. Nessa estrutura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E átomos de hidrogênio? Nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. Então, cada carbono que tem nessa estrutura tem que ter 4 ligações. Então, observando esse primeiro carbono, ele tem 2 oxigênio, uma ligação dupla com o oxigênio, uma simples com cada nitrogênio. Então, esse carbono tem 4 ligações. Esse carbono, ele tem um hidrogênio aqui ligado a ele, mais um hidrogênio ligado a ele aqui, então fez 2 ligações, mais uma ligação com nitrogênio e mais uma com outro carbono. Então, esse carbono, ele tem 2 ligações com os 2 carbonos e mais 2 ligações com mais 2 hidrogênios. Esse outro carbono faz 2 ligações com o carbono e tem mais 2 ligações simples com hidrogênios. Esse carbono aqui, ele tem uma ligação, 2 ligações, 3 e mais com um hidrogênio aqui, 4 ligações. Esse carbono já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, e nessa extremidade aqui tem um oxigênio. Então, essa é a ligação entre o oxigênio e o carbono. Então, nitrogênio. Quantos nitrogênios tem nessa estrutura? Eu tenho 2, mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com 11, mais 2 aqui. Então, eu tenho 13 átomos de hidrogênio nessa estrutura. Nitrogênio. Vamos contar quantos nitrogênios eu tenho. Então, eu tenho 1 nitrogênio, 2 nitrogênio, 3 nitrogênio. E o oxigênio, nós temos também 1, 2, 3 oxigênio. Então, a citrulina é um aminoácido que faz parte da composição química da melancia. E aqui está representada, então, a sua fórmula estrutural condensada em linha e a sua fórmula molecular, onde consta a quantidade de elementos químicos que tem nessa estrutura. Então, lembrando-se que a citrulina faz parte da sua composição química e ela traz alguns benefícios para a nossa saúde. O aroma da melancia, ele deve-se a substâncias químicas diversas que são geradas pela oxidação de ácidos graxos quando a melancia é cortada. Os ácidos graxos, eles fazem parte do grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Os ácidos graxos são as gorduras. Os principais responsáveis pelo aroma da melancia são aldeídos, contendo entre 6 e 9 carbonos, átomos de carbono na cadeia, e dentre eles está o ZZ36-nodadienal e o Z3-hexanal. É que nós vamos ver sua estrutura a seguir. Aqui está representado as fórmulas estrutural dos principais responsáveis do aroma da melancia, que é o ZZ36-nonadienal, que contém em sua estrutura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono, e ele é do grupo funcional dos aldeídos. Esse ZZ aqui quer dizer que são ligações cis, ou seja, que os hidrogênios estão do mesmo lado. Nos dois casos, tanto no carbono 3, que é esse 3 aqui, que é o do primeiro Z, e o carbono 6, que é 1, 2, 3, está o primeiro Z, 4, 5, 6, aqui está o segundo Z. A outra estrutura, que é o Z3-hexenal, ele tem na sua estrutura 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E a ligação cis está no carbono 3, onde está o que é o Z. O Z significa ligação cis. Então está carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então aqui está a ligação dupla em que os hidrogênios estão para o mesmo lado. Então é a ligação X, ligação cis. Então esses dois compostos químicos são responsáveis, né, pelo aroma da melancia. Então são compostos orgânicos que fazem parte do grupo funcional dos aldeídos. A cloração da
rosada da melancia, ela deve-se à presença desse outro elemento químico, que é o licopeno, que é um hidrocarboneto. Ele é um carotenoide que é responsável pela coloração dos frutos, como também no tomate. No tomate também contém essa estrutura. Então você pode ver que é uma estrutura longa, né, que nós só temos aí carbono e hidrogênio, e que contém ligações simples e duplas nessa estrutura. Então esse licopeno é uma cadeia longa, com muitos átomos de carbono e hidrogênio, que é responsável pela coloração avermelhada da melancia. Na aula de hoje, nós vimos como que as moléculas podem ser representadas através das suas fórmulas estruturais e moleculares, que são importantes para o estudo das propriedades físicas e químicas de cada substância. Vimos também que o átomo de carbono na cadeia ele tem classificações, que ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. E, para finalizar, nós vimos o exemplo dos compostos orgânicos e suas funções na melancia. Então, aqui estão as referências, onde foram feitas as consultas, e qualquer dúvida estou à disposição.